Olá, seja muito bem-vindo à maratona do livro Enraizado, de Bennen Libscher. Capítulo 1. Por que os enraizados duram? É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que eles fazem prospera. Salmos 1, versículo 3. No íntimo de cada cristão, existe um desejo profundo de impactar o mundo de forma visível e duradoura. Este desejo nasce em nós quando acreditamos no Evangelho. Nós que provamos o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1, versículo 16. Não queremos ver este poder agindo apenas em nós, mas através de nós, trazendo vida e esperança de Cristo para um mundo perdido. Este desejo desse desejo de ver o impacto duradouro não vem de nós, mas de Deus. Em João 15, Jesus anunciou que nos escolheu para darmos frutos. João 15, versículo 5, e depois, na sequência, o 16 diz: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem darem frutos que permaneçam. Se você é um seguidor de Jesus, então seu chamado e seu destino são para que você seja frutífero. Frutos não são atividades religiosas como ir à igreja, ler a Bíblia, guardar os 10 mandamentos ou pregar o Evangelho. Fruto significa que, quando alguém provar sua vida, ela terá gosto de Jesus. Se você está totalmente enxertado em Jesus, que é a videira, ele diz que você produzirá resultados palpáveis que farão as pessoas dizerem: isso é que é ser um cristão. Não fomos chamados apenas a dar frutos, mas muitos frutos. E não somente muitos frutos, mas frutos que duram. Existe diferença entre alguns frutos e muitos frutos. Os planos de Deus para a sua vida não são modestos. Ele não fica satisfeito com pouco resultado. Ele espera ver muitos frutos. E você deve esperar também. Quando você acha que pode conhecer Jesus e se parecer com Ele? Quanto? O quanto você acha que consegue apresentá-lo ao mundo? Ele quer isso de você e muito mais. Ele quer que você frutifique mais do que pode pedir ou pensar. Também a diferença entre muitos frutos e frutos que duram. Ele não fica satisfeito com resultados temporários. Ele está no negócio das mudanças permanentes. Ele não busca por um mês, ou por um ano, ou uma década, de você sendo mais parecido com Jesus e buscando aquilo que Ele tem para você. Ele busca uma vida inteira de impacto, um impacto de uma geração e o impacto eterno. Frutificar duradoura e abundantemente é mandatório para nós. Afinal, frutos duradouros em sua vida e no resto do corpo de Cristo é a chave para vermos nações transformadas, cidades impactadas e culturas moldadas. Mas frutos duradouros apenas acontecerão, Jesus disse, se você permanecer nele. O que significa? Raízes antes dos frutos. No ciclo de crescimento das plantas frutíferas, o fruto é a última coisa. O ciclo começa com uma semente sendo plantada no solo. Quando regada, esta semente começa a se romper e a criar raízes. Este sistema de raízes continuará a crescer conforme a semente forma um broto, que eventualmente emergirá do solo para o ar e luz solar. Tanto a planta quanto as suas raízes continuarão a crescer até que a planta esteja forte e madura o suficiente para dar frutos. De forma muito significativa, para a planta sobreviver, quanto mais para dar frutos, suas raízes precisam ocupar muito mais espaço embaixo da terra do que a planta ocupa acima. Se olharmos, por exemplo, para uma daquelas sequoias imensas na Avenida dos Gigantes, no norte da Califórnia,
você estará pisando num sistema de raízes maior do que o tamanho das árvores. Este é o princípio da fundação. Uma fundação será sempre maior do que aquilo que está suportando. Uau! A frutificação de sua vida acontece de forma semelhante. Deus planta a semente de sua palavra em você. Ver Lucas 8, versículo 11. E rega-a com seu Espírito Santo, trazendo a vida. Ele então começa a trazer-lhe um vislumbre de quem você foi criado para ser nele e o que ele está chamando a fazer com ele. Ele atiça o desejo em você de ter um impacto duradouro no mundo. E então começa a construir um sistema de raízes em seu coração, seu mundo interior. Seu coração é seu ponto de conexão com Jesus, o lugar onde você se tornará enraizado em seu relacionamento com Ele. Ele quer estabelecer uma conexão íntima com você até o ponto em que você esteja plenamente unido a Ele. Pensando como Ele, querendo o que Ele quer, falando como Ele e fazendo o que Ele faz. Este é o significado de permanecer nele. Apenas permanecendo nele será possível produzir frutos que duram. Para fazê-lo produzir frutos abundantes e duradouros, Deus precisa torná-lo maior por dentro do que você é por fora. Uau! É preciso deixá-lo construir um sistema de raízes em secreto antes que ele o conduza a um impacto visível no mundo. Em seu livro Poder pela Oração, M. Bowles, um dos principais autores sobre oração, disse: o homem e mulher de Deus, é formado em recintos secretos. Sua vida e suas convicções mais profundas nasceram na comunhão secreta com Deus. O sistema de raízes de Davi. Se estudarmos nas Escrituras aqueles que tiveram um impacto duradouro, percebemos que Deus os guiou em um tempo de preparo. Para Josué, esse tempo durou cerca de 13 anos. Moisés teve de passar 40 anos pastoreando no deserto antes que estivesse pronto para liderar os israelitas para fora do Egito. O próprio Jesus passou 30 anos preparando-se para o ministério de 3 anos. O ministério mais impactante da história. De todos da Bíblia que geraram frutos duradouros, entretanto, Davi foi incomparável. Não apenas por seu incrível legado, mas também pela profundidade da comunhão que a Bíblia nos traz sobre como Deus estabeleceu raízes em sua vida. Os destaques do legado de Davi são tão impressionantes que um livro inteiro sobre eles ainda não seria suficiente. Durante sua vida, Davi inaugurou a Era de Ouro em Israel e estabeleceu uma nova cultura de adoração na nação. Depois de sua morte, a bênção sobre o trono de Davi afetou o modo como Deus lidava com todos os reis de Israel e Judá depois dele. Messias prometido, Jesus, é chamado de filho de Davi e se assenta no trono de Davi. Ver Lucas 1, versículo 32. Os salmos escritos por Davi se tornaram parte central da adoração dos judeus e mais tarde dos cristãos. Em outras palavras, por milhares de anos, milhões de pessoas citaram, oraram, meditaram e adoraram a Deus com as palavras de Davi. Finalmente, Davi foi um protótipo do Novo Testamento. Particularmente por sua intimidade com Deus e por entender que Deus prefere um coração puro e ofertas e sacrifícios. Leia Salmo 40, versículo 6. Todas as pessoas do planeta, especialmente todos os cristãos, têm sido impactadas pela vida de Davi. Ele gerou frutos que continuam até os dias de hoje e continuarão por toda a eternidade. Mesmo assim, podemos rastrear todos esses frutos até o momento específico, o momento em que Deus plantou uma semente no coração de Davi. Esse momento ocorreu quando ele ainda era jovem, provavelmente entre 10 e 13 anos, e foi bastante dramático. O profeta Samuel, que naquela época era o Billy Graham, o presidente e o Bono Vox, todos em uma só pessoa, apareceu na casa de Davi e anunciou que estava ali para ungir o próximo rei da história de Israel. O pai de Davi, Jessé,
nem cogitou tirá-lo dos campos, pois pensava que seu filho mais novo jamais seria o escolhido para reinar, já que Davi tinha muitos outros irmãos mais velhos, muito mais adequados para o papel. Samuel examinou os filhos mais altos e bonitos de Jessé e pensou: um deles deve ser o rei. Entretanto, um a um, dos 7 irmãos de Davi, apresentou-se diante do profeta Samuel, que ouvia o Senhor dizer: não é este. Irmãos, os destaques do legado de Davi são tão impressionantes que um livro inteiro sobre eles ainda não seria suficiente. Em meio aos processos seletivos, o Senhor falou a Samuel algo que frequentemente citamos: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, versículo 7. Deus estava dizendo: estou procurando alguém a quem eu possa crescer nele, antes que eu o faça crescer por fora. Meu Deus. Ele não queria outro rei, Saul. Saul parecia rei, mas não era enraizado o suficiente no coração de Deus ao ponto de conduzir a nação da maneira de Deus. Deus queria um homem a quem pudesse preparar desde moço para a realeza. Alguém que de fato duraria na função por toda uma vida, em que estabelece a nação em uma fundação firme de fidelidade a Deus. Nenhum dos filhos de Jessé tinha o que Deus estava procurando. Então o profeta perguntou: esquecemos-nos de alguém? Eles então chamaram seu irmãozinho que estava no campo, enquanto Samuel o viu. E quando Samuel viu, ele disse: eis o rei. Ele ungiu Davi com óleo, o Espírito Santo veio sobre Davi com poder, regando as sementes da palavra de Deus, fazendo-as crescer. A partir desse ponto, Deus começou a construir as raízes de Davi. Uma jornada que exploraremos com mais detalhes ao longo deste livro. Apenas quando essa jornada se completou, a palavra de Deus se tornou uma realidade. Então, todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. E ele fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor. E eles ungiram Davi rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou durante 40 anos. 2 Samuel 5, versículo 3 e 4. 30 anos de idade. Faça as contas. Deus levou entre 17 e 20 anos para desenvolver raízes em Davi e levá-lo a estar pronto para gerar frutos visíveis. Uma paixão por raízes. Meus 20 e poucos anos foram um período de plantio em minha vida. Na época, eu servia como pastor de juventude na igreja Bethel, em Redding, na Califórnia, onde coisas empolgantes estavam acontecendo. Centenas de pessoas vinham a conhecer Deus ou a se reconciliarem com Ele. Eram curadas em seus corações, mentes e corpos, e enchiam-se de uma alegria incrível e por mais fome de Deus. O ambiente parecia provocar e despertar a esperança e os sonhos das pessoas por aquilo que Deus queria fazer em suas vidas e através delas. Isso era visível em nossos sermãos. Orações, canções e conversas, todos estavam recebendo uma visão de algo que Deus os chamava a fazer. Comigo não foi diferente. Sonhei com o impacto que eu teria no mundo. Praticamente todos os ministros que passaram pela cidade e pregaram em nossa igreja me chamaram para a reunião para confirmar o que Deus estava me chamando para fazer e para orarem sobre o meu futuro. Senti-me como se estivesse sendo cercado pelas palavras encorajadoras das pessoas sobre o meu destino. Foi tão emocionante quanto aterrorizador entender a imagem que Deus estava construindo em meu coração e dizer: sim, Deus, vamos lá. Curiosamente, porém, ninguém me advertiu. A propósito, 20 anos passaram antes que você comece a ver uma pontinha das coisas que estou dizendo sobre você. Eu não teria acreditado se eles tivessem me avisado. Eu estava apaixonado e comprometido. Achava que estava pronto para adentrar a visão e dar frutos. Agora entendo que o que eu achava ser prontidão era, na verdade, o Espírito Santo em minha vida, regando as sementes plantadas e fazendo-as criar raízes.
A visão que Deus colocou em meu coração era para realmente servir e equipar cristãos, que impactariam cidades e nações para o reino. Eu queria influenciar uma geração que tornasse o nome de Jesus famoso e mudasse a nossa cultura, apresentando seu amor e a sua verdade. O problema é que ainda não entendia o que significava impacto duradouro, ou como Deus os faz acontecer. Eu não havia descoberto o modelo bíblico de como Deus nos prepara para a frutificação. Quando eu lia histórias como as de Abraão, José e outros grandes homens, assim como as do próprio Jesus, e via o quanto demorou para eles chegarem onde iam, eu pensava, 20 anos? Você só pode estar brincando. Felizmente, tanto para o meu bem quanto para o bem daqueles a quem eu pastoreava, Deus mudou minha perspectiva e mostrou-me a importância de eles nos construir primeiro por dentro. Quanto mais eu estudava, mais entendia que frutos duradouros só vêm com a longa caminhada de aprofundamento de nossas raízes em Jesus. Sem profundidades nas raízes, não se tem frutos. E se não tem fruto, não dura. Minha paixão por raízes veio especialmente de observar pessoas sem raízes. Jesus as descreveu na parábola do semeador. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raízes. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram em espinhos são as que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Lucas 8, versículo 13 e 14. Essas pessoas inicialmente receberam as palavras com alegria. Elas se emocionavam e esperavam pela visão que Deus havia plantado em seus corações. Porém, não deixaram o jardineiro retirar as pedras e as ervas daninhas do solo de seus corações. Não deixaram que ele criasse... Não deixaram que ele criasse raízes em suas vidas e, como consequência, as palavras morreram ou nunca geraram frutos que durassem. Nos últimos 20 anos, minha posição como líder cresceu de pastor de juventude para diretor do movimento de adoração Jesus Culture e para pastor principal da igreja Jesus Culture em Sacramento. Nestas funções, eu tenho o privilégio de interagir com inúmeras pessoas que tentam direcionar suas caminhadas de crescimento com Deus. Posso dizer que, como pastor, não há nada mais triste do que ver a semente da paixão e da visão morrer ou ser sufocada em pessoas que antes corriam ferozmente em direção a Deus. Infelizmente, eu tenho visto, ao longo dos anos, muitos cristãos cederem, abandonarem seus chamados ou se desviarem completamente de Deus por nunca terem permitido que Ele fizesse de seus corações um lugar onde eu pudesse florescer. Por outro lado, não há nada mais maravilhoso do que ver pessoas que escolheram produzir, abraçar a jornada que ensina a permanecer em Cristo e deixá-lo de estabelecer seu sistema de raízes em secreto. Há algo verdadeiramente sobrenatural a respeito destas pessoas. Elas têm gosto de Jesus. Redefinindo o sucesso. Entre a minha adolescência e os meus 20 e poucos anos, eu me maravilhava quando as pessoas se dispunham a seguir seus sonhos ou um chamado de Deus. Eu celebrava a paixão e a fé com elas, arriscavam tudo por Ele. Não me entenda mal, eu ainda me alegro com estes momentos e celebro com estas pessoas que começam suas jornadas. Mas não tenho mais o mesmo deslumbre e expectativa com estes momentos porque percebi uma coisa. Primeiro, qualquer um pode começar a caminhada. A grande questão aqui não é o quão forte começamos a correr em direção ao chamado de Deus em nossas vidas, mas o quão forte vamos terminar a corrida. Existem muito mais iniciadores do que finalizadores por aí. E eu quero te dizer, você precisa terminar esse livro, aleluia.
Os que terminam a corrida são impressionantes. Por quê? Porque eles veem o que muitos não veem. O sucesso de Deus é infinitamente superior ao sucesso do mundo. A versão de sucesso de Deus é construir nossas vidas sobre coisas eternas para coisas eternas. Qualquer coisa menos que isso não o impressiona e também não deveria nos impressionar. Infelizmente, muitos cristãos não têm a perspectiva de 40 anos em mente, muito menos de eternidade. Uma das minhas maiores preocupações é quando dependentes nos tornamos de sucesso de curto prazo que não impressionam a Deus. Medimos nosso sucesso apenas com números que medem popularidade e sucesso material. Estão tomando como sucesso números como os seguidores de Twitter, curtidas no Facebook, no Instagram, vendas de livros, participantes de uma conferência ou corpos presentes no banco da igreja nos domingos de manhã. Mesmo que estes números mostrem um aspecto do impacto que estamos tendo, eles não podem ser nossa única medida de sucesso. Juntamente com medir nosso sucesso pelos resultados de curto prazo, estamos medindo nossa significância pelo aparecimento, ou seja, pelos destaques visíveis de vida de alguém em uma postagem de rede social. Se existe uma forma instável de se estabelecer nossa significância é comparando-nos com os outros, especialmente pelas imagens que vemos no Facebook e no Instagram. Olhar a vida de alguém através de momentos capturados em fotografias é como olhar um iceberg do convés do Titanic. Você não tem ideias do que está vendo porque consegue ver apenas uma pequena parte. Sei disso, pois todas as postagens em minhas redes sociais são destaques. Eu posto quando os meus filhos estão lindo, segurando uma casquinha de sorvete, ou quando o local está lotado de pessoas para a conferência que estou liderando. Não quando estou tentando não gritar com os meus filhos que não querem ir para a cama, ou quando metade dos assentos na conferência está vazio. Para deixar claro, não há nada de errado em seu desejo de ser significante, mas o lugar onde buscamos nossa significância pode estar muito errado. Semelhantemente, não há nada de errado com você querer ter sucesso, mas há muita coisa errada com como pedimos e definimos sucesso. Muitos na igreja estão olhando para o lado exatamente oposto de onde deveríamos estar fixando nossos olhares. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios 4, versículo 18. Nem aparência nem sucesso de curto prazo impressionam a Deus. Ele vê o coração e está procurando frutos que duram. Quando nos apresentamos a Ele ao final de nossas vidas, a única coisa que importará é se nossos corações estavam alinhados com o dele e se produzimos frutos duradouros. Queremos viver de modo a ouvir de sua boca: muito bem, servo bom e fiel. Mateus 25, 21 e 23. Este é o processo que devemos nos motivar a abraçar. Seu processo de criar raízes em nossas vidas. Confiança e os 3 solos. Sou apaixonado por chamados e por ajudar cristãos a abraçarem e a prosperarem no processo de criação de raízes. O propósito deste livro é olhar para as Escrituras e aprender o que esperar enquanto Deus trabalha criando raízes profundas em você. Quero fazer o possível para eliminar toda a confusão e ansiedade por as coisas não estarem do jeito que você acha que deveriam estar em sua vida e para liberá-lo no entendimento de que você está exatamente onde deveria estar. Quero prepará-lo para conhecer e a trabalhar com Deus de modo que você não o resista. Em nossa jornada por este livro, iremos estudar a vida de Davi e observar os diferentes elementos que Deus desenvolveu em seu sistema de raízes durante quase 2 décadas de preparação. A prioridade de Deus era criar em Davi um nível de confiança profundo. Para que isso acontecesse, Deus precisou prepará-lo em 3 solos diferentes. O primeiro solo é o da intimidade. Enquanto era pastor no campo, Davi cultivou um relacionamento com Deus através da oração, adoração e dependência. Quando travava batalhas solitárias contra ursos e leões. No campo,
Davi desenvolveu um estilo de vida no secreto. O segundo era o solo do serviço. Ao servir seu pai e os seus irmãos e ao rei Saul, Davi assumiu uma postura de humildade, que o posicionou de modo que recebesse a graça de Deus. Servindo, Davi escolheu confiar que Deus o exaltaria, em vez de tentar fazer na própria força as palavras se cumprirem em sua vida. E o terceiro solo, o solo da comunidade. Quando 400 homens se juntaram a Davi na caverna de Adulão, ele aprendeu o que significa ser líder de homens. Aprendeu a confiar em seus amigos e irmãos, assim como em Deus. Aprendeu a encorajar e a inspirar, a aguentar os golpes, a ser modelo de honra e a liderar com uma visão. Cada um desses elementos forneceu um ingrediente diferente, porém igualmente necessário para desenvolver e fortalecer em Davi raízes de confiança em Deus. Após 20 anos plantado neste solo, Davi possuiu um sistema de raízes pronto para suportar o peso do cumprimento do chamado de Deus em sua vida. Porque Davi confiou em Deus, Deus pôde confiar uma nação a Davi. Uau! Se Davi precisou ser plantado nesses 3 solos, você também precisa. Mas a boa notícia é que você não precisará ir a lugar nenhum para encontrá-los. Deus não ungiu Davi e disse, vamos para o palácio, então você começará a crescer. Ele iniciou o processo no lugar onde Davi estava e o levou aonde ele precisava ir. Da mesma forma, você está onde está, porque Deus o plantou aí. Deus pode criar raízes de confiança em você, independente se está em seu trabalho, cuidando das crianças em casa ou pregando o evangelho na Índia. Deus sempre nos aprimora antes de desenvolver nossa visão. Se não entendermos isto, iremos resisti-lo, ficar frustrados e finalmente acabar decepcionados e desiludidos. Mas se aceitarmos e abraçarmos o processo de Deus e construir raízes em nós, o que acontecerá? Não somente nos ergueremos para o nosso futuro, como também nos capacitaremos a ter sucesso no processo. Então vamos abraçar o processo. Não podemos nos deixar seduzir pelo sucesso de curto prazo ou por um momento de popularidade. Escolha ser aquele que termina a corrida. Escolha estar enraizado. Deus te abençoe. Te aguardo no capítulo 2.